Agora que nós já discutimos os critérios para elegibilidade do EB2NW, vamos falar sobre o processo, como funciona, o que é que acontece depois do protocolo da petição, será que eu devo estar no Brasil, nos Estados Unidos? São dúvidas muito comuns. Então vamos começar tratando de algo que é muito importante, a preparação. Primeiro, não só do processo em si, mas até mesmo psicológica, para você entender que o processo se divide em etapas. E nós estamos falando aqui de um Green Card, que é um documento que pode abrir inúmeras portas para você nos Estados Unidos. Então, claro que o processo é um pouco longo, é um pouco demorado, e você precisa estar plenamente ciente de tudo que vai acontecer e o passo a passo em todo esse processo. Eu gosto de dividir o processo de EB2NW em duas partes. O primeiro é a análise da elegibilidade e o segundo é a análise de admissibilidade. Quando a gente está falando de elegibilidade, nós vamos fazer o protocolo de um formulário chamado I-140, que é a petição para o imigrante. E aí, o I-140 é um protocolo que nós precisamos fazer físico. Quando você vê fotos de escritórios imprimindo mais ou menos uma papelada que é desse tamanho, isso é todo o processo. As cartas de recomendação, o seu plano de atuação, os documentos comprobatórios das suas qualificações, tudo de montar o caso vai nessa primeira etapa. E aí nós enviamos essa etapa para a USCIS, United States Citizenship and Immigration Services, que é a agência responsável por avaliar se você alcança os critérios do EB2NW ou não. Essa é a parte que eu acho que deixa as pessoas mais ansiosas, porque você quer saber se a sua proposta de fato tinha importância nacional, se você de fato atendeu todos os critérios. Então você vai fazer esse envio para a USCIS e eles vão te dar uma resposta. Em quanto tempo? Isso varia muito. Nós já tivemos casos que em poucos dias foram julgados, mas casos que praticamente ficaram um ano para terem essa resposta de elegibilidade. Eu costumo dizer que hoje demora em torno de 6 meses a 8 meses para você ter uma resposta, mas existe a opção de você pagar o Premium Processing, que é uma taxa para você acelerar essa etapa do processo. Ela custa hoje $2.805, mas esse valor está sujeito à variação, então é importante você sempre ficar atento para qual o valor nesse momento que você está aplicando o seu processo. Então, nós aplicamos os 140. É um formulário que vem munido de todos os documentos sobre você, sobre o seu caso, e nós mandamos para a agência julgar. Então, vamos ficar agora aguardando a resposta. Nós temos 4 opções de resposta da imigração. A primeira, aprovação direta. Acontece, é a melhor das opções, você já saber que é elegível. A segunda é uma negativa direta. Eu confesso que não tem sido a prática mais comum da USCIS negar o caso diretamente. A terceira resposta que nós podemos ter é uma RFE, Request for Evidence. Isso é quando a agência entende que faltam alguns documentos a mais que são necessários para comprovar alguns ou até todos os pontos. Então, o oficial ele vai falar, olha, você não mencionou isso, não comprovou isso. Eu gosto de falar que é uma chance para você complementar a sua petição. Depois de eles analisarem essa RFE e você submeter os documentos, eles vão te dar a resposta final. E a última resposta que nós podemos ter, que também não é tão comum, mas pode acontecer, é uma NOID, que é Notice of Intent to Deny. É como se fosse, eu gosto de dizer que é como se fosse um respirando por aparelhos da imigração. O oficial está quase negando, mas ele quer te dar uma última chance para mostrar se você é elegível ainda e você fornecer também elementos e documentos adicionais. Então, a gente vai aguardar essas 4 respostas, tá? Se for uma RFE e uma NOID, você vai ter que responder a eles com os documentos que eles estão pedindo. Se for uma aprovação, excelente, você já é elegível, a gente vai pular para a próxima etapa do processo. E se for uma negativa, o processo basicamente acabaria aqui, tendo então como possibilidades após isso apenas o apelo, caso a gente
comprove que o oficial usurpou, né, do direito dele de discricionariedade, foi algo muito além do bom senso e da razão. Isso não é tão comum de ser revertido. E a outra opção que também pode acontecer no caso de negativa é a reaplicação. Então você refazer o caso, adicionar outras evidências, mudar alguma coisa, alguma estratégia no processo e mandar o caso novamente. Então falamos do que vai acontecer depois da negativa, depois da refé e da noide, mas o que é que acontece depois da aprovação? Muita gente acha que recebeu a notícia da aprovação, que é aquele vídeo que você quer ver o seu advogado dizendo seu caso foi aprovado, mas não acaba o processo aqui, gente. A gente entra na segunda etapa do processo, que é a etapa de análise de admissibilidade. Será que você alcança todos os critérios para você de fato ser elegível para um green card? Então, nós temos duas vias de processamento. Uma delas, e a mais comum, eu diria que a mais indicada, que seria a via normal, que é o procedimento consular. A pessoa ela está no Brasil ou está num país que ela resida fora dos Estados Unidos e ela vai seguir o processo e posteriormente fazer uma entrevista no consulado. A outra opção é o ajuste de status, que é quando você já está nos Estados Unidos segurando algum status válido e você vai transicionar desse status temporário para o status permanente. Existem algumas minúcias nos dois processos. Qual que é melhor e qual que é pior? Eu costumo dizer que não existe isso de melhor e pior. Existe o que é mais adequado no seu caso especificamente. O principal ponto a se analisar é a questão de tempo mesmo e até de opções que a imigração está te dando agora. Porque quando a gente fala de ajuste de status, existe um documento liberado pelo Departamento do Estado todo mês relativo a em que data está sendo processado os green cards naquele momento em cada categoria, e também uma outra data que eles mostram que é quando você pode fazer o protocolo de ajuste de status em cada uma dessas categorias. Tem acontecido bastante da categoria do EB2 ter entrado numa fila por causa da alta demanda de aplicações. Então hoje, se você, por exemplo, tivesse uma aprovação de 140 agora, que foi protocolado nos últimos meses, talvez você não conseguisse fazer o ajuste de status porque a fila está atrasada. Mas isso pode mudar. Talvez quando você esteja assistindo esse vídeo, a fila esteja atualizada e você, no mesmo momento que fizer o protocolo dos 140, você já pode fazer um ajuste de status. Isso varia bastante, por isso eu recomendo que você consulte um advogado de imigração. É muito importante. Mas basicamente, como funciona o processo do ajuste de status? Você vai juntar toda a documentação e vai enviar no momento que couber, ou na própria aplicação dos 140, ou depois quando chegar a sua vez na fila, contanto que você continue mantendo um status válido. É muito importante isso. E você vai mandar para USCIS processar o seu pedido. Lá você vai mandar vários documentos pessoais, civis, como certidão de nascimento, antecedentes criminais, antecedentes judiciais e muitos outros, inclusive também exames médicos para mostrar que você cumpre os requisitos de lei. Você vai mandar tudo isso para a USCIS, a USCIS vai processar esses documentos e já vai dar uma aprovação negativa. Muitas vezes eles dispensam a entrevista, então é muito comum que você nem precise fazer entrevista. Às vezes eles ainda chamam para você fazer uma entrevista nos Estados Unidos mesmo, mas o mais comum é que você não precise. Se for aprovado, eles vão então te enviar o green card para sua casa, tá? Então esse é o processo do ajuste de status. O outro processo é o procedimento consular. Esse é o processo em que você vai basicamente, depois da aprovação dos 140, quando chegar a sua vez na fila também, submeter os seus documentos para um órgão que processa os documentos chamado NVC, National Visa Center. O NVC, ele junta essa documentação e ele é como se fosse um centro de processamento que ele vai enviar para os consulados a documentação relativa ao seu caso. Então, você vai juntar, da mesma forma como você fez no ajuste de status, você vai juntar a documentação, você vai enviar também para o NVC. Caso precise de algum ajuste, eles vão pedir também. Quando você tiver ok, que é o que a gente chama de DQ, Documentarily Qualified, todos os seus documentos já estão ok. Então, o consulado vai te chamar para uma entrevista e você vai para uma entrevista, você sai da entrevista, se for aprovado, com
um visto no seu passaporte de residência permanente e com seu pacotezinho lacrado, que vai ser aberto apenas quando você for entrar nos Estados Unidos pela primeira vez. Quando você passar pela fronteira, você pode fazer a requisição do seu green card, que vai chegar na sua casa. Então, essas são as duas formas de processamento. Lembrando também que no procedimento consular você também vai precisar fazer exames médicos. Basicamente, o que você faz em um, você faz no outro, só muda, né, a forma de fazer, o lugar que você vai fazer, mas as duas coisas vão precisar ser feitas. E um lembrete muito importante que muita gente me pergunta: hoje apenas o consulado do Rio de Janeiro faz processo de green card. Então, se você morar em outra região do Brasil, se você for fazer essa entrevista no Brasil, você vai precisar ir até o Rio de Janeiro. Então, essa é a diferença de procedimento consular e ajuste de status. A depender de quando nós estivermos no tempo, isso pode estar substancialmente diferente em termos de timeline mesmo, mas é importante você entender que da mesma forma como demora um pouco para a análise do I-140, pode demorar também para você receber uma aprovação do ajuste de status ou até mesmo para você ser chamado numa entrevista. Então, quando a gente fala do processo de AB2NW como um todo, se for muito rápido, a gente está falando ali de 1 ano e meio a 2 anos. O mais normal é que esse processo como um todo demore em torno de 2 anos e meio, podendo chegar até 3 anos. Por isso é muito importante que você se prepare com antecedência. Essas são as principais diferenças sobre esses dois processos que muita gente me pergunta. Caso você tenha dúvidas específicas sobre o seu caso, eu recomendo você marcar uma consulta conosco. Então entre em contato com a gente, curte esse vídeo, comenta esse vídeo. Se você quiser que nossa equipe entre em contato com você, deixa aqui nos comentários também com o seu e-mail ou qualquer informação de contato e nós vamos até você. De qualquer forma, saiba que a estratégia ela é específica para cada aplicante. Então não necessariamente o que uma pessoa fez é o que você vai fazer. Se programe antecipadamente para você saber qual que é o melhor caminho para o seu green card. Se inscreva no canal para mais vídeos. Esse vídeo te ajudou? Não esquece de curtir, deixar suas dúvidas no comentário abaixo e, mais importante, se inscrever no nosso canal.